Olá, sejam bem-vindos ao canal Os 7. E no vídeo de hoje, mostraremos para vocês top 7 casos de aparições de alienígenas no Brasil. I.T. de Varginha. No dia 20 de janeiro de 1996, 3 meninas alegaram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos e que não era similar a nenhum outro animal conhecido naquela tarde. A jovem Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno no bairro Jardim Andere. Elas costumavam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Naquela época, um novo loteamento e um campo estavam sendo construídos no bairro. Quando passaram próximo a um muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Ao olharem na mesma direção que ela, viram uma criatura agachada. Com o grito, ela virou a cabeça para as jovens e as encarou por alguns segundos. Segundo elas, as características dele: era meio baixinho, estava um pouco agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito mole, que dava a impressão que ia estourar. A pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar. É assim e pronto. Não tinha como ser humano, nem ser um animal. Lá, ele. Esse caso, que ficou conhecido como o incidente de Varginha, se tornou um dos maiores casos da ufologia mundial e mais de 20 anos depois, ainda não existem explicações para o que aconteceu. Noite oficial dos OVNIs. Em 19 de maio de 1986, durante a Noite Oficial dos OVNIs, vários objetos luminosos foram observados no céu sobre várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Os relatos foram feitos por pilotos, controladores de tráfego aéreo e civis. Na noite daquela segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados, alguns deles com até 100 metros de diâmetro, foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo, foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Por volta das 20 horas, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais, da Escola de Especialistas da Aeronáutica EAR, testemunharam o fenômeno, a olho nu ou de binóculo. Às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares não registravam nada. Outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais foram descartados. A Noite Oficial dos OVNIs é um dos mais importantes casos da ufologia mundial. É o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta. Explica o ufólogo Jackson Luiz Camargo, autor de A Noite Oficial dos UFOs no Brasil 2021. Incidente em Colares, 1977. No final dos anos 1970, relatos de avistamentos de OVNIs e incidentes envolvendo luzes misteriosas e queimaduras em moradores foram registrados em Colares, no Pará. Esse evento ficou conhecido como o Incidente em Colares e atraiu a atenção de ufólogos. O capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um objeto voador não identificado, OVNI. E, no interior dele, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu.
O material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg, afirma o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, GUG. A única certeza que tenho é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos não acabaram, diz Edson, alegando que, 40 anos depois, discos voadores continuam aparecendo naquela região. Caso Barra da Tijuca, 1952. Em 1952, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, várias pessoas relataram avistamentos de OVNIs. Testemunhas descreveram objetos voadores não identificados, e alguns alegaram ter visto formas humanoides nas proximidades. O que torna o caso Barra da Tijuca particularmente intrigante é o fato de que alguns relatos mencionavam não apenas objetos luminosos no céu, mas também a presença de formas humanoides nas proximidades desses avistamentos. Testemunhas relataram a visão de criaturas que pareciam não ser terrestres, adicionando uma camada de mistério e especulação ao caso. Este evento é estudado até hoje pelos ufólogos sedentos por respostas. Avistamento em Pelotas, 1979. Em 1979, moradores de Pelotas, no Rio Grande do Sul, relataram a observação de luzes estranhas nos céus. Alguns alegaram ter visto objetos que se moviam de maneira não convencional. Em 1996, o piloto brasileiro Haroldo Westendorf, então com 39 anos, alega ter avistado um gigantesco VNL em forma de pirâmide quando sobrevoava a cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ufólogos até hoje estão estudando sobre esse caso que intriga a população do Rio Grande do Sul. Caso Jardim Ângela, 1982. Em 1982, no bairro Jardim Ângela, em São Paulo, várias pessoas afirmaram ter visto OVNIs. Relatos descrevem luzes brilhantes e objetos em movimento que não podiam ser identificados como aeronaves convencionais. O caso está sendo estudado por ufólogos, e eles já contêm materiais e arquivos guardados sobre este caso. OVNI sobre o aeroporto de São Paulo, Guarulhos, 1986. Em novembro de 1986, controladores de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, relataram a presença de um objeto luminoso, não identificado nos radares. Várias testemunhas, incluindo controladores de tráfego aéreo e pilotos, observaram o objeto nos céus da região. O objeto não identificado foi detectado nos radares do aeroporto, movendo-se de maneira incomum e desafiando as características de aeronaves convencionais. Testemunhas relataram que o objeto exibia manobras que estavam além das capacidades das aeronaves conhecidas na época. O fenômeno ganhou notoriedade quando a notícia se espalhou, levando a uma maior atenção da mídia e da comunidade ufológica. A falta de uma explicação convencional para o avistamento aumentou o mistério em torno do evento. O caso de Guarulhos é citado em muitas discussões sobre OVNIs no Brasil, destacando a complexidade e desafios associados à investigação de eventos ufológicos. As interpretações variam, e enquanto alguns consideram esses eventos como evidências de visitações extraterrestres, outros enfatizam a necessidade de uma abordagem cética e científica para analisar tais fenômenos. Acreditar ou não acreditar é uma escolha só sua. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, comenta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para poder estar contribuindo com o nosso trabalho.